Bom dia a todos. Antes de mais nada, a gente agradece o convite da comissão organizadora desse evento, de estar aqui falando para vocês de um aspecto muito importante do ponto de vista de manejo de comorbidades em pacientes vivendo com HIV. A minha missão nesses próximos 20 minutos será fazer um apanhado do que é mais importante do ponto de vista da saúde óssea, em particular nesta população, e a gente espera que nesses 20 minutos a gente possa contribuir com algo para a vida prática de todos nós. Esses são os meus conflitos de interesse. E a gente vai começar lembrando que a osteoporose é uma epidemia silenciosa, extremamente prevalente, que atualmente, pelas estimativas, afeta cerca de 10 milhões de brasileiros. Ela é definida como sendo uma síndrome clínica, onde há redução da resistência do tecido ósseo e um incremento significativo no risco de fraturas. Quando a gente lembra da osteoporose, a gente sempre lembra do conceito de ser uma doença relacionada ao envelhecimento. E os dados populacionais históricos mostram que nos últimos séculos houve um aumento muito significativo da nossa longevidade, da nossa expectativa de vida. Mulheres nascidas pelo ano de 2000 são esperadas viver por mais de 100 anos. Então, esse incremento da longevidade, ele veio associado a um incremento muito significativo das doenças relacionadas ao envelhecimento, dentre elas a osteoporose. Essa tendência de envelhecimento populacional nos próximos anos, ela vai ser nitidamente mais importante em países da Ásia e América Latina. E quando a gente olha para os dados no Brasil, hoje a gente tem uma população de 207 milhões de indivíduos e o crescimento estimado até 2050 será da ordem de 40%. Essa é a nossa pirâmide populacional em 2017 e a gente já vê a forma dessa pirâmide. Na verdade, não é mais uma pirâmide, a gente tem um barril com um crescimento muito significativo das populações ou das faixas etárias acima dos 30 até os 60 anos de idade. Nós tínhamos em 2004 7,7 milhões de indivíduos com mais de 70 anos e por essa estimativa, esse número em 2050 será de 34,3 milhões. E é importante então a gente lembrar a epidemiologia das fraturas na população em geral, e a gente sabe que 1 em cada 2 mulheres, depois dos 50 anos de idade, terá uma fratura por osteoporose ao longo da sua vida. Os homens, eles são menos afetados e, na verdade, constituem o sexo frágil em termos de osteoporose, porque se a doença é negligenciada nas mulheres, ela é muito mais negligenciada no homem. 1 em cada 4 homens, depois dos 50 anos, terá uma fratura relacionada à osteoporose. Essas fraturas, elas são basicamente as fraturas vertebrais, as fraturas do rádio distal e as fraturas do fêmur. Em geral, a incidência dessas fraturas, ela se incrementa nas mulheres ao redor e após a menopausa, e nos homens um pouquinho depois, cerca de 10 anos, por volta dos 60 anos de idade. Essas fraturas, elas têm consequências muito importantes. É importante a gente discutir que a fratura, ela em si, ela não é o problema, como o próprio paciente percebe, mas ela acarreta uma redução muito importante na qualidade de vida e ela traz um incremento muito significativo na mortalidade. Quando a gente pensa na fratura do quadril, a mortalidade depois de uma fratura em 12 meses é da ordem de 20%. Então a gente está falando de eventos que têm um reflexo muito importante na saúde do indivíduo. Do ponto de vista da população convivendo com HIV, vocês todos sabem muito mais do que eu, que há um incremento muito significativo na expectativa de vida dessa população. Essa é uma corte inglesa, onde a gente vê uma diminuição da mortalidade dependendo da idade da corte. Quanto mais recente a corte, maior a expectativa de vida e menor a mortalidade. Quando a gente olha para a população de indivíduos infectados pelo HIV no ano de 2015 nos Estados Unidos, a gente vai ver que cerca de metade deles tem mais de 50 anos. E isso coloca essa população particularmente em risco de doenças associadas a distúrbios do metabolismo ósseo, como a osteoporose. Os fatores de risco nessa população
convivendo com HIV, eles, além dos fatores de risco tradicionais, que são a idade avançada, o baixo peso, a história de fratura, etilismo, tabagismo, uso de drogas como glicocorticoide, inibidor de bomba de prótons e a sarcopenia, com incremento de risco de quedas, se associam a fatores relacionados ao HIV. Parte da terapia antirretroviral pode ter efeitos negativos sobre o metabolismo ósseo, incrementando o risco de fraturas, co-infecção pela hepatite B e C, além disso a inflamação crônica, o hipogonadismo e o uso de drogas. Contribuem para que nessa população a gente tenha um incremento do risco de fraturas, da prevalência de fraturas, tanto em mulheres quanto em homens, de forma muito significativa. Em geral, os indivíduos com HIV, eles têm uma incidência de fraturas de 2 a 6 vezes superior àquela esperada na população geral. O diagnóstico da osteoporose ele é feito do ponto de vista clínico com as fraturas, mas ele pode ser também feito com o uso da densitometria óssea. Pela dupla emissão de raio-x, a gente consegue fazer uma distinção sobre o que seja a massa óssea, a massa magra e a massa gorda. Do ponto de vista do exame, a densitometria óssea, ela mensura a densidade mineral óssea, e a gente tem, então, os valores absolutos de densidade mineral óssea, e o equipamento nos dá uma comparação da massa óssea do indivíduo com indivíduos jovens saudáveis e com indivíduos da mesma idade, gênero e faixa etária. Então, a comparação da massa óssea de um indivíduo com o adulto jovem saudável, a gente chama de T-score, e a comparação da massa óssea desse indivíduo com o indivíduo da mesma faixa etária, a gente chama de Z-score. Um paciente que tem um T-score de -2, como esse exemplo, ele tem 2 desvios padrão, uma massa óssea de 2 desvios padrão abaixo do esperado para o adulto jovem. E um Z-score de -0,5 significa que ele está meio desvio padrão abaixo do esperado para a sua faixa etária e o seu gênero. É importante a gente lembrar que a densitometria sozinha, ela não determina um risco de fratura. Se nós pegarmos o exemplo de 2 mulheres, uma de 40 anos e outra de 80, com o mesmo T-score, apesar de terem o mesmo T-score, essa paciente de 80 anos tem um risco de fratura significativamente maior. Na prática clínica, a gente faz a densitometria da coluna e do fêmur proximal. Em alguns indivíduos, a indicação da densitometria do rádio, no antebraço, e nas crianças, adolescentes, e quando se quer a análise da composição corporal, em populações específicas, e particularmente também no HIV, nós podemos pedir uma avaliação da densitometria de corpo total, com mensuração dos compartimentos ósseo, massa magra e massa gorda. Desde 1994, a Organização Mundial de Saúde define a osteoporose densitométrica como um T-score abaixo de -2,5 em mulheres na transição na menopausa ou na pós-menopausa e homens com mais de 50 anos. A osteopenia é definida como um T-score nessa mesma população entre -1 e -2,5. Do ponto de vista prático, cada um desvio padrão abaixo do esperado para o adulto jovem, nós temos um incremento do risco de fratura de 2 vezes. Isso tem grande implicação clínica, porque permite o diagnóstico da osteoporose antes do aparecimento das fraturas. É importante a gente lembrar que dessas fraturas, as fraturas vertebrais são as mais prevalentes e 70% das fraturas vertebrais são assintomáticas. Se nós não formos atrás delas, nós não a diagnosticaremos, porque o paciente não vai sentir nada. Eventualmente, esse paciente pode ter uma redução de estatura, mas na investigação da osteoporose é mandatório um exame de imagem da coluna, que pode ser feito por radiografia convencional ou pela técnica do Vertebral Fracture Assessment, o VFA, que é realizada junto à densitometria. E aí a gente pode classificar as deformidades e fraturas vertebrais de acordo com o acunhamento, a redução dessas alturas dos corpos vertebrais. Outro aspecto muito importante do ponto de vista prático é que densitometria, osteoporose densitométrica ou fratura em si não faz o diagnóstico de osteoporose. O diagnóstico de osteoporose é um diagnóstico de exclusão. Então, na primeira avaliação do paciente com fragilidade óssea, seja
detectada clinicamente com a fratura, seja detectada por densitometria, é mandatório um screening metabólico básico, que deve incluir cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, função renal, o hemograma e, eventualmente, uma eletroforese de proteínas, 25-hidroxivitamina D, PTH, testosterona nos homens e a calciúria de 24 horas. O que nós esperamos na osteoporose é que esse perfil metabólico esteja normal. Se eu tenho um cálcio baixo ou um cálcio elevado, eu tenho que procurar uma causa secundária. Eventualmente, eu posso estar diante de uma hipercalcemia, de um paciente que tem um hiperparatiroidismo primário. Eu posso estar diante de uma osteomalácia, quando eu tenho níveis de vitamina D muito baixo, abaixo de 12 nanogramas por ml. Então, esse screening metabólico é o que vai dizer para o clínico que nós estamos diante de uma osteoporose primária e não de uma osteoporose de causa secundária. Eventualmente, na suspeita clínica de um hipercortisolicismo, devemos pedir o cortisol urinário, suspeitando de doença celíaca, o anticorpo antitransglutaminase e o anticorpo antiendomísio ou antigliadina, e sempre lembrar das doenças hematológicas. A gente tem que ter uma atenção especial às gamopatias monoclonais e ao mieloma múltiplo, como causa importante de perda óssea e fragilidade. Nós definimos atualmente a osteoporose como sendo a presença clínica de uma fratura maior definida como a fratura vertebral, a fratura do quadril, múltiplas fraturas ou fratura do húmero proximal, pacientes que têm a densitometria, um T-score abaixo de menos 2,5, em sítios centrais como coluna ou fêmur, ou num sítio periférico como rádio distal, e, mais recentemente, nós definimos a osteoporose como sendo um paciente classificado em ferramenta para avaliação do risco de fratura como tendo alto risco. Esse terceiro item diagnóstico, né, que não são excludentes, né, ou seja, eu posso ter um paciente com fratura massa óssea normal, eu posso ter um paciente com osteoporose densitométrica e sem fratura, e eu posso ter um paciente classificado como de risco elevado, que tem osteopenia e ainda não tem fratura. A principal ferramenta para avaliação do risco absoluto de fratura é o FRAX. No Brasil, essa ferramenta foi validada em 2013, a partir de estudos populacionais, mas até este mês nós não sabíamos o que fazer com os valores mensurados pela ferramenta FRAX em nossa população. Até que um estudo foi desenvolvido e hoje nós podemos dizer que a gente adota a ferramenta NOG, ou a estratégia NOG, para classificação do risco e definição terapêutica em osteoporose no nosso país. Só para a gente lembrar, essa ferramenta ela está disponível online, seja no site do FRAX ou no site da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Ele leva em consideração a idade, o gênero do paciente, peso, altura, história de fratura prévia, história de fratura de quadril em relativos de primeiro grau, tabagismo, uso de glicocorticoide, presença de artrite reumatoide, presença de outra causa de osteoporose secundária, consumo de 3 ou mais unidades de bebida alcoólica por dia e a densidade mineral óssea do colo do fêmur. A partir desses dados, há um cálculo do risco absoluto de fraturas osteoporóticas maiores e fraturas do quadril nos próximos 10 anos. Esse valor, medido pelo FRAX, nos Estados Unidos e Canadá, eles são avaliados através de um limiar fixo. Pacientes que têm um FRAX superior a 20% para fraturas maiores e superior a 3% para fraturas do quadril, eles merecem intervenção farmacológica nessa população. Em outras populações, inclusive no Brasil, nós adotamos a estratégia NOG. Através dessa estratégia NOG, eu tenho então um limiar variável. Esse limiar, ele varia com a idade. Nós medimos o FRAX do paciente e comparamos o FRAX desse paciente com o FRAX do indivíduo hipotético, semelhante ao nosso paciente em termos de idade, gênero e outros parâmetros antropométricos, mas que tenha tido uma fratura recente. Se o FRAX medido no nosso paciente for igual ou superior ao FRAX desse paciente hipotético, nós indicamos intervenção farmacológica. Isso é feito de uma forma bem objetiva, e se vocês entrarem no site da Abraço, vocês vão encontrar essa aba para avaliação do FRAX e da estratégia NOG.
Digamos que um paciente tenha feito uma densitometria e ele tenha sido classificado pela densitometria como osteopênico. E nós temos dúvidas sobre o que fazer com esse paciente. Então, nós colocamos na ferramenta Frax, é uma mulher de 70 e poucos anos, não estou enxergando, vocês me perdoem. Mas tem essas características aí que eu espero que vocês estejam vendo, e o Frax calculado dela para a fratura osteoporótica maior é 4,7 e para a fratura do quadril 2,2. Você desce um pouquinho na ferramenta e você vai, então, pontuar a idade da paciente, o risco da fratura maior, um risco medido para a fratura do quadril, gênero feminino, e ela fez a densitometria. Então, você pede para calcular a estratégia NOG, e a estratégia NOG vai te dar, então, um quadro para o risco absoluto de fraturas maiores e um risco absoluto de fraturas do quadril. Essa paciente que nós analisamos, ela caiu no índice de baixo risco, dizendo que não há necessidade de intervenção farmacológica, você vai reforçar a ingestão adequada de cálcio, vitamina D, atividade física, parar o tabagismo, se eventualmente presente. Outro exemplo que nós podemos analisar a ferramenta NOG é naquele paciente que ainda não realizou a densitometria. Da mesma forma, a gente calcula o Frax, e aqui a gente tem uma paciente de 60 e poucos anos que tem um Frax medido de 6,3 para a fratura maior e 2,6 para a fratura do quadril. Colocamos de novo na ferramenta e o cálculo vai nos dizer que para fraturas maiores, essa paciente tem um risco intermediário e, caindo nesse risco intermediário, diz para você, por gentileza, meça a massa óssea dessa paciente para você definir a necessidade de intervenção farmacológica. E para a fratura do quadril, está dizendo que essa paciente é um paciente de alto risco. Então, independentemente da densitometria, a ferramenta está dizendo que você deve introduzir intervenção farmacológica. Mesmo no cenário onde o paciente não realizou densitometria e é classificado como alto risco, há indicação de fazer a densitometria para monitorar o tratamento desses indivíduos. O tratamento desses indivíduos é feito com um grupo de fármacos que reduzem o risco de fratura e medidas não farmacológicas que incluem intervenção nutricional, atividades físicas e orientações gerais. Dentre essas drogas aprovadas para o manejo farmacológico da osteoporose, os bisfosfonatos são a classe de drogas mais utilizada por apresentarem a melhor relação custo-eficácia. Mas outras drogas, como o anticorpo monoclonal contra o ligante do Rank, o denosumab, e drogas anabólicas como a teriparatida, elas são aprovadas para o manejo desse paciente. Em todos os cenários, a necessidade de adequação da ingestão de cálcio e de vitamina D. A ingestão de cálcio ela é mandatória e ela é fundamental para a saúde óssea. Em indivíduos com mais de 50 anos, a ingestão recomendada é em torno de 1.200. A principal fonte alimentar do cálcio é o leite e derivados, e um recente estudo da IOF mostrou que o nosso país, no mapa do cálcio, é um país com baixa ingestão. O brasileiro ingere em torno de 500 a 600 miligramas de cálcio por dia, bem abaixo da recomendação para essa faixa etária, que é em torno dos 1.200. Esses são os dados da população brasileira, e é importante que naquele paciente que não consegue fazer uma ingestão adequada pela dieta, que nós utilizemos os diferentes tipos de sais de cálcio para sua suplementação. Outro aspecto importante no manejo é diagnosticar e tratar a deficiência de vitamina D. A hipovitaminose dele é muito prevalente na nossa população. Em pacientes atendidos em ambulatórios de osteoporose, em média, 50% deles têm níveis de vitamina D abaixo dos 30 nanogramas por ml, definido como suficiência. A suplementação de cálcio e vitamina D nessa população de risco reduz de forma muito significativa um risco de fraturas, em particular as fraturas do quadril, as fraturas com maior morbidade e mortalidade. Esses são os bisfosfonatos aprovados para uso clínico, e quando a gente olha para a eficácia terapêutica desses fármacos, a gente reconhece que todos eles reduzem o risco das fraturas vertebrais e a grande maioria deles também reduz o risco das fraturas não vertebrais, e essa eficácia terapêutica é importante no manejo. Do ponto de vista da duração do tratamento com os bisfosfonatos,
Em particular, você deve orientar o tratamento por pelo menos 5 anos com bisfosfonato oral, 3 anos com bisfosfonato endovenoso. Se esse paciente é um paciente que já é fraturado, a gente vai estender o tratamento por pelo menos mais 5 anos. Se o paciente não tem fratura, nós devemos avaliar a massa óssea no colo do fêmur ao final de 5 anos de tratamento. E se esse colo do fêmur, ao final do tratamento, mantém a osteoporose, com T-score abaixo, menos 2,5, você vai estender o tratamento e não vai fazer o que nós chamamos de feriado. O feriado terapêutico é recomendado para aqueles pacientes que não têm fratura e que, ao final do tratamento, não tem osteoporose no fêmur. Nesse paciente, você suspende o bisfosfonato e avalia a massa óssea dentro de 1, 2 anos. Do ponto de vista da população convivendo com HIV, as recomendações elas são basicamente as mesmas. É só importante a gente atentar para a terapia antirretroviral e particularmente para o tenofovir, que tem sido associado não só à síndrome fosfatúrica, com um quadro de Fanconi completo ou parcial, mas também a redução da massa óssea, mesmo na ausência de síndrome fosfatúrica, com aumento do risco de fraturas. Então, nessa população HIV com redução da densidade mineral óssea, é importante que se reveja a terapia antirretroviral, e aqui são alguns estudos mostrando melhora da densidade mineral óssea quando a gente troca o tenofovir pelo abacavir ou pelo raltegravir. Para concluir, então, a gente pode dizer que a densitometria é um método de screening para a fragilidade óssea e a recomendação para mulheres na pós-menopausa e homens com mais de 50 anos, ela se estende para aqueles indivíduos com HIV. A diretriz de tratamento é a mesma que a gente usa para a população não infectada e é importante sempre, ao diagnóstico, considerar causas secundárias. Então, a avaliação metabólica, ela é mandatória. Eu não posso ver uma densitometria, diagnóstico de osteoporose e dali já prescrever a medicação. É importante investigar outras causas. E naquela população com osteopenia, a ferramenta Frax ela pode ser utilizada para ajudar a decisão terapêutica. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose e a Associação Abraço, ela tem esse ossão gigante que está lá no Parque do Ibirapuera desde ontem, e é uma estação para conscientização acerca da doença, dessa epidemia silenciosa que tem importantes complicações clínicas e vocês estão todos convidados a participar. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.